Facicani, o Palmeiras pagou finalmente o boleto do Piquerez ali? Pagou porque veio... Porque tava devendo e não pagava? Vergonha, né, cara? O Palmeiras ficar devendo. Não pode Não fazer pode, isso. não pode. Eu critiquei isso veementemente. Por causa de $1 milhão, uma coisa pequena. $1 milhãozinho de dólar? O que é $1 milhãozinho de Pro dólar? Palmeiras não é nada. Pagou realmente. agora? E pagou agora que o dólar tá mais baixo. Malandrão, Palmeiras. Malandrão, Palmeiras. não, é isso. Ficou esperando o dólar deu cair desculpa pra lá de pagar. fluxo de caixa. Quando o Não, dólar pra mim era não tem desculpa 5,50, não Eu acho que pagava. Da mesma forma que o Palmeiras tem toda a razão. Defende agora, não tem razão nenhuma. Não, Ficou esperando cair o dólar. Da mesma forma. Informação que o Palmeiras- privilegiada. Sabia que ia cair. Da mesma forma que o Palmeiras tem razão e muita Esquema. em criticar Esquema. a... Para. Da mesma forma que o Palmeiras tem Isso aqui razão. tá parecendo o programa da tosse, hein, velho? Exatamente, vocês estão tudo... Jornal da Tosse. O Jornal da Tosse tá reclamando. O Arnaldo Faria de Sá participava. Morreu. Quer que eu pegue uma aguinha pra você? Ex-presidente Por favor. Da mesma forma que Você o pode, Palmeiras... por favor, providenciar para facilitar. Ele tem razão em criticar a W Torre pelo calote, que é um calote que os caras dão desde 2014, de não pagar o repasse da Arena. O Palmeiras também, ele fez a mesma coisa com o Penharol. Penharol tá aí caindo pelas É, tabelas, então, assim, morrendo de fome, aí não paga. feio. Aí quando cai o Uma dólar, situação- vai É o e paga. Penharol ou é o Paga em Nacional peixe. que é Uma seu? situação Penharol, bicho. constrangedora. Foi constrangedor o Palmeiras não ter pago a parcela do Piquerez. Constrangedor. Resolveu? Beleza. Então agora ele volta a ter um motivo pra criticar a W Torre. Mas repito, o Palmeiras tinha a obrigação, por contrato, de pagar aquilo que ele prometeu ao clube uruguaio. Foi feio, foi ridículo. Chegou a sua aguinha, Obrigado, agradece. irmão. Obrigado. Chegar a esse ponto Ele cuspiu na água, eu vi. do Palmeiras não tem problema. Na entrada, eu vi. Ele Chegar fez, a ó. esse ponto Fez, ó. do Palmeiras ter que chegar à FIFA pra resolver uma pendência pequena dessa. Bom, a gente falou aqui agora do faturamento do Palmeiras, né? Mas assim, quer falar do estádio? Só lê isso daqui, que isso daqui é uma compilação daquilo que a Leila falou, só pra saber, né? A Leila disse quem? que A Leila- Não, quem que é a não Leila? é... Peraí, Leila peraí. Pereira. Leila Quem que- Pereira. Ela é o quê? Presidente. Cozinheira lá? Sim, Presidente. ela no Palmeiras. resumo disse Lê que... isso daí, não, lê. eu li, Tem eu já ipsis li literis. isso. eu já Leila li isso, Pereira. né? Eu li que... Não, mas lê aí, deixa eu ver o que fala. Enfim, em resumo... Abre aspas aqui. Olha lá, ó. A Real Arenas... Tá olhando pro Facincani. Olha pra ela, Facincani. Olha pra ela, não sei Eu uma acho que é uma educada. questão de... Tô olhando pra você que tá lendo. A Real Arenas não paga ao Palmeiras há 8 anos. Não paga o Palmeiras há 8 anos, tá? Ao Palmeiras. Desde o fim de a 2014, nossa pagaram produção. apenas 7 meses do que o clube tem direito, de percentuais de receitas como aluguel para shows, name rights, restaurantes, cadeiras, camarotes. Quando falam, muito obrigado, que o Allianz é um case de muito sucesso, não é um case de sucesso. Seria se pagassem o que devem. Segue aqui para fechar. É mentirosa a alegação de que é um sucesso. O sucesso para eles, que ganham 100% das receitas, às custas de uma propriedade do Palmeiras. Até hoje, para o Palmeiras, foi um péssimo negócio financeiramente. Esportivamente, somos muito fortes. Jogamos em um bonito estádio. Mas financeiramente, para o Palmeiras, não é um bom Então, negócio. em resumo, vamos lá. A Leila rachou com a W Ação de 128 milhões de reais. Então tá. Então, outro Tá, dia é uma ela ação, disse... já existe então, uma ação. outro dia ela disse que por contrato não se pode romper a história. Ora, eu queria entender qual é o contrato em que um inquilino que não paga o aluguel Segue. segue em casa. Se existe uma dívida tão grande e desde 2014 passou da hora de se entrar com uma ação, não vou dizer despejo, porque não é nem essa palavra, porque o Palmeiras é o dono do estádio, mas uma ação de bloqueio desse tipo de privilégio. E o que Acabou. o que o Palmeiras Real Arenas, tá fazendo? acabou. Facicani? Mas vai ter show do Titãs no próximo... Não tem show do Titãs no próximo final de semana. Ninguém entra aqui. Brincadeiras à parte, tá aqui a chave, ou paga e não tem a chave e acabou. E fim de conversa. Vamos usar esse dinheiro pra construir a vila. Existe, Reformar a vila. Sormani, existe uma lei de proteção Palmeiras vai bancar a também. vila. Aquele que é lesado nessa história. Mas aí, Facicani, tem Não um é con- possível. Então, pera um pouquinho. Queria entender que contrato é esse que foi feito. Que contrato é esse que foi feito? E por que o Palmeiras já não entrou com uma ação? Ele entrou agora. 8 E anos? por que esperou 8 anos pra Pois entrar é, com uma ele ação? entrou agora. Ele não Por quê? recebe desde 2015. Porque o Maurício Gagliotti estava tentando intermediar essa situação, que começou com uma briga de cadeiras, começou com 10 mil cadeiras pra lá, aí queria resolver a cadeira pra cá, ele conseguiu trazer as cadeiras Então, em favor... o Palmeiras estava negociando. Ele tava como mas todo a- mundo negocia dívida. É, só que por um outro lado, os caras não estavam cumprindo com essa história. Chegou a Leila Pereira, que é uma presidente mais firme,
Agora tá Nesse- elogiando a Leila Pereira. Esse momento é histórico, hein? Momento histórico, você pode falar naquela... Não. Olha lá, a letra Leila, da Leila, verdade. ela tem um posicionamento muito parecido com o que era o Paulo Nobre. São pessoas centralizadoras. Isso sim, o Gagliotti é mais político. É um cara de trabalhar e transitar em todos os lados. Por isso, inclusive, que ele foi eleito presidente do Palmeiras. Ela, assim como o Paulo Nobre, são pessoas de poder. Pessoas de muito poder são centralizadoras. Isso é um fato. E ela foi tomar a rédea dessa história. É o seguinte, não tem mais esse acordinho aqui. Ou vai pagar pra ter o acordo, ou acabou. Cadê? E aí? A gente tá fazendo tudo de mão beijada pra vocês e nada. Então chega. Até porque, pra quem não sabe, no segundo semestre, sabe quantos jogos que o Palmeiras tem garantido no Allianz Parque de Campeonato Brasileiro? 3. Três do quê? 19 de jogos. Ou seja, isso é um absurdo. Inclusive, o Palmeiras pode ficar fora de um jogo de semifinal da Libertadores, dependendo da qualificação dele nesta fase. Se o Palmeiras pegar um adversário melhor que ele ranqueado na tabela final da primeira fase da Libertadores, ele vai jogar o primeiro jogo em casa. Se o primeiro jogo de uma semifinal, dependendo do adversário, for no Allianz Parque, ele perde a semifinal por causa Cara, do show. o Palmeiras precisava... Então chega, acabou. Ô, Facicante, Palmeiras, chega. Palmeiras Chega, precisa ser Leila. mais ágil Já nessa que você história, está né? com razão neste sentido, vociferando com razão e Vociferando, burocraticamente tentando resolver os problemas, chega, impetre um processo que impeça qualquer tipo de evento da W Torre / Real Arenas acontecer no Allianz Parque e que eles só voltem mediante a pagamento integral do que deve. E fim de conversa. O dono da casa, o IPTU é pago pelo Palmeiras. O terreno é do Palmeiras. O estádio é do Palmeiras. O estádio, inclusive, é uma reforma. É uma reforma, portanto, ele é do Palmeiras, do antigo Parque Antártica / Palestra Itália. Sim. Ou seja, Fica à vontade, pode espancar. se existe toda uma documentação que protege, entre aspas, o dono da casa, então que o dono da casa expurgue esses que devem. E fim de conversa. Posso dar o meu pitaco? Sim. Primeira coisa, teu discurso é perfeito. Sim. Pena que lá dentro, em 2019, todo mundo achava bacana o Palmeiras não jogar no Allianz e ser eliminado no Pacaembu pelo Grêmio. Ao contrário. Aí que começou a reverberar a história. Falou, pera um pouquinho. Não, mas naquele Até que ponto vale a pena? Mas naquele momento, Facincani, nós falamos aqui há um mês, eu me coloco aqui. Essa parceria é o melhor modelo que existe, que a gente criticou do Corinthians, né? Que não tá conseguindo pagar o estádio e lá. é boa porque esportivamente o Palmeiras, com os jogos dele, Não- tem lucrado. Tá, mas não é mais, porque os caras não estão pagando. Estão Sim, devendo a parte a parte É do o que a evento. Leila tá falando. Porque imagina, porque Isso aí não você é tem que bom. somar o evento Eu sempre com o jogo. achei, eu Você sempre tá achei só- o Facinca, modelo ótimo. mete 128 milhões. Não tem Se abate não na tem dívida, você divide com o futebol. tudo. Contrata o Claro, Rames Rodrigues, claro, contrata claro. o Firmino, contrata Não, mais Rames 3, Rodrigues 4. não, pelo amor de Não, eu Deus, tô isso aí. inventando aqui. Sim, mas tô dizendo. Não, o Rames Rodrigues vai jogar agora Não, fut que 7. vá, que vá, pro inferno, vá. Mas assim, você pode chamar um Di Maria, você pode contratar Não, outro você grande pode jogador aí. Não tá? só um, você pode trazer Então, por isso que eu dois, três falo, bons caras. modelos são modelos, cada um tem o seu. No final da história a gente vai ver qual é o E bacana. ainda assim o Palmeiras Então esse consegue dar modelo lucro. não é tão maravilhoso. E Santos, fique ligado, hein?